Já aconteceu com você de receber uma planilha, tentar fazer a soma, contagem ou alguma outra operação de alguns valores, como nesse caso aqui, eu vou somar a quantidade vendida. Cliquei na primeira célula, vou dar um Ctrl Shift seta para baixo para selecionar todo mundo e vou dar um Enter. Olha só, deu zero. Por quê? Ele não reconheceu essas informações como número. Como que a gente faz aqui para corrigir isso? Eu sou Jennifer Oliveira, sou Microsoft MVP, fundadora do Grupo TAM, e o nosso objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através das principais ferramentas de análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, voltamos aqui para o nosso material e caso você queira fazer o download dele para realizar esse processo junto comigo, é só olhar aqui na descrição que o link para fazer o download está disponível para você. Então, como é que a gente faz aqui nesses casos? Isso daqui acontece quando o Excel, a sua planilha, não está reconhecendo essas informações que você trouxe como número. E isso pode acontecer por diversos motivos. Pode ser que na hora que você fez a extração, ele fez ali a análise e ele já categorizou aquilo como um texto. Pode ser que no sistema em que aquilo estava, ele estava configurado desse jeito. Pode ser que tenham ali alguns números, alguns textos, né? No meio ali da sua informação. Então, existem diversos motivos que isso pode estar acontecendo, tá? Mas como é que a gente faz aqui nesse caso para corrigir, transformar um texto em número e conseguir, a partir daí, realizar as operações, os tratamentos que a gente deseja aqui dentro no Excel? Então, existem diversas formas, mas eu vou mostrar as três principais e as três que mais ajudam e mais funcionam no nosso dia a dia corporativo. A primeira delas é uma das mais óbvias, digamos assim, e que funciona em muitos casos, mas muita gente nem tenta fazer isso, que é transformar a formatação padrão. Então, aqui, quando a gente vem nos nossos dados, a gente consegue ver aqui dentro da própria página inicial mesmo, qual é o formato que este número está recebendo. Então, nesse caso, ele já está recebendo um formato de texto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar essa informação e corrigir de texto para valor. Então, eu vou clicar aqui na primeira célula que eu quero aplicar essa formatação e eu vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. Ctrl Shift seta para baixo, selecionamos todos os dados aqui e agora sim, olha só, com todas as minhas informações selecionadas, vamos aqui na nossa página inicial e eu vou alterar de texto para número, perfeito? Então, eu vou clicar aqui em número e prontinho. Em muitos casos, só isso daqui já vai alterar e já vai funcionar para você, tá? Agora, neste caso aqui, não adiantou. A gente consegue ver aqui, ó, que a soma ainda está zerada. E uma outra característica que eu acabei nem citando é que quando você clica nesses campos, observe que a gente tem aqui esse sinalzinho. E essa é a segunda forma que a gente tem de fazer essa correção, através desse ponto de atenção aqui. Por quê? Se eu venho aqui na primeira célula, eu posso vir aqui neste pontinho de atenção e olha a informação que vai aparecer. Está escrito aqui, o número nesta célula é formatado como texto ou precedido por um apóstrofe, ou seja, aquele hífenzinho assim no início, quando você tem ele dentro do seu texto. Nesse caso, não é o caso, né? Ele realmente está aparecendo para a gente como texto. Então, como que a gente corrige? Eu vou clicar aqui em cima desse sinal de atenção e aqui a gente já tem a opção, olha só, de converter em número. Então, ao clicar nesta opção, tá vendo que ele já fez aqui a alteração e já somou o número 2? Porque eu alterei a primeira célula. Jane, eu preciso fazer isso um a um? Não, você pode fazer isso de uma vez. Então, para a gente fazer isso de uma vez, você vai primeiro clicar na primeira célula que está aparecendo com erro. Vai clicar no 2? Não, porque o 2 a gente já transformou nesse caso. Então, eu vou clicar no número 3, que é a primeira célula que apresenta aqui esse erro e, consequentemente, o nosso sinalzinho. Vou dar um Ctrl Shift seta para baixo, então Ctrl Shift seta para baixo, ele selecionou todo mundo. Observem, são mais de 10.000 informações, então são muitas informações aqui nesse caso. Feito isso, olha o sinalzinho aqui, ele continua aparecendo para gente aqui na parte superior. Então, quando você faz a seleção de diversas linhas, sendo a primeira já uma dessas que está com erro, ele vai continuar aparecendo para você aqui em cima. Então, agora eu vou clicar aqui nesse sinal e eu vou pedir para converter em número. Prontinho, ó, vou fazer aqui a seleção, ele vai carregar um pouquinho aqui todas as informações e prontinho, olha só, ele já saiu o erro, já saiu também aquelas marquinhas em verde, naquele triângulo verde que estava na parte superior. E agora, se eu venho para o começo aqui da minha relação, ele já está aparecendo a soma normalmente.
Um outro teste que você pode fazer é clicar na primeira célula e apertar as teclas Ctrl, Shift e seta para baixo. Observem que nesse caso, ó, ele também vai realizar a soma dentro aqui do próprio Excel, o que não acontece quando ele está formatado como texto. Então essa é a segunda forma que a gente tem, uma forma bem útil que funciona bastante para você fazer aí essa conversão. No entanto, nesse caso, nós fizemos aqui essa alteração e se a gente atualizasse essa base, se a gente colocasse aqui informações novamente, adivinha? Ela iria precisar ser feita de novo. Então, nós precisaríamos alterar mais uma vez o formato, porque quando a gente substitui, ele iria continuar trazendo aquele erro. E é aí que entra uma terceira forma super interessante, que para isso a gente vai aqui neste exemplo 2, perfeito? Vou aqui na segunda planilhinha, é exatamente a mesma tabela, tá? O mesmo exemplo, é só para a gente visualizar. Essa segunda forma aqui que a gente tem de aplicar essa correção, e eu vou mais uma vez aqui no total realizar a soma dele. Então, vou em soma, cliquei na primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo, e mais uma vez ele não está somando nada. O que a gente pode fazer então nesse caso? Para a gente conseguir alterar isso automaticamente, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar esse intervalo aqui como tabela. Então, eu vou clicar aqui, eu vou dar um Ctrl e T, perfeito, para selecionar todo o intervalo. Então, Ctrl e T do seu teclado vai fazer você selecionar todo o intervalo, ou se você preferir, é só clicar aqui na primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo e Ctrl Shift seta para o lado direito. Olha só, ele vai fazer a seleção de todo o meu intervalo de uma única vez. Vamos aqui dentro da própria página inicial e aqui dentro a gente vai aplicar uma formatação de tabela. Qual, Jenny? Tanto faz, tá? O importante não é a formatação em si, as cores ou o layout. O importante é você aplicar essa formatação e o Excel entender que a partir de agora o seu intervalo é uma tabela. Então eu vou selecionar aqui essa primeira opçãozinha aqui em preto, vou dar um OK para confirmar e prontinho. Olha só, ele já entendeu isso daqui como uma tabela. Por que eu fiz isso? Uma vez que a gente aplicou essa formatação como tabela, eu posso vir aqui na próxima coluninha, então na coluna I, e eu vou clicar aqui, ó, eu vou adicionar, na verdade, uma coluna chamada quantidade corrigida, perfeito? Para a gente conseguir trazer essa correção do valor. Dei um Enter, ele já trouxe aqui a formatação. Por que isso? Quando a gente formata como tabela, ele já entende que novas colunas e novas linhas fazem parte desse mesmo intervalo. Então, ele já faz essa expansão automaticamente. Então, já criamos aqui essa nova coluna. E agora, para fazer essa alteração, nós vamos utilizar uma função chamada valor. Então, eu vou aqui, sinal de igual, e eu vou utilizar essa função chamada valor. O que essa função faz? Ela vai pegar um valor, pegar um texto que você seleciona e ela vai tentar transformar ele em valor. Então, vou utilizar essa função e a gente vai simplesmente selecionar o que a gente quer converter. Então, eu quero converter essa primeira célula aqui. Quando a gente faz isso, eu vou dar um Enter e olha só, ele já vai levar essa fórmula para todo mundo. Por quê? Porque está formatado como tabela. Então, as formatações como tabela, ela também já aplica, já replica, na verdade, essas fórmulas, funções para todas as demais linhas. E agora sim, ao invés de realizar a soma na coluna antiga, podemos vir aqui e alterar para fazer a soma da nova coluna corrigida. Dei um Ctrl Shift e seta para baixo em conjunto, dei um Enter aqui e prontinho. Olha só, temos agora a nossa nova soma. Então, essas são as três principais formas que a gente tem aí de fazer essa correção e fazer com que o Excel comece a reconhecer os seus números. Já me conta aqui se você conhecia essas opções, salve esse vídeo para você não deixar de ver depois e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima!